Salve pessoal, então deixa eu parar aqui, vamos continuar. Eu tive que fazer algumas preparações aqui no computador, então nós vamos continuar com a nossa mensagem. Nosso Espírito entregou para a gente. Tudo passageiro, hoje é, amanhã não é. Hoje está vivo, amanhã já não está. E o mundo e todos no mundo nessa transição de animal racional, sofredor e mortal, porque ninguém se conhecia, todos vivendo sem se conhecer, não sabiam porquê, porque apenas parecia que todos se conheciam, mas ninguém sabia o porquê que assim era e como é. Essa era a vida do pingo d'água, em que todos surgiram da água e foram feitos pela água. O pingo d'água, ninguém sabia por que da existência desse pingo d'água que é o sêmen. A vida era completamente desconhecida de todos. Perguntamos para os outros: por que fomos feitos desse pingo d'água? Por que fomos feitos da água? Ninguém se conhecia, ninguém sabia dizer porquê, e era uma vida mantida como misteriosa. Ninguém sabia dizer a causa e a origem dele. Dessa maneira, ninguém sabia dizer por que vivia. Mas as aparências faziam com que todos passassem, que pensassem que sabia até demais, sem se conhecer. E esse era o estado do animal racional, que antes de ser animal, o que era? Era racional, mas ninguém sabia dizer o porquê ninguém se conhecia. Por ninguém se conhecer, é a causa de todos viveres, duvidando de tudo. Por ninguém se conhecer, então tinha mesmo que ser a si mesmo, duvidar de tudo até morrer. Por quê? Porque ninguém se conhecia. A vida dessa maneira era uma vida sofrida demais, onde muitos aguentavam e outros já não aguentavam mais, por todos viveres sem se conhecer. Apenas parecia que se conhecia, mas via na mesma hora que a vida não era boa. Mas por ninguém se conhecer, a vida para muitos se tornava insuportável. Para outros, aparentemente não. E assim era um desastre. Por ninguém se conhecer, não podia saber como viver nessa classe de sofredores. A vida assim era mantida, por ninguém saber o porquê da vida, mantinha o sofrimento de si mesmo e de todos, por todos estarem vivendo sem se conhecer, baseados nas aparências, e as aparências não resolviam o sofrimento de ninguém, e todos sempre sofrendo, por ninguém se conhecer. E esse era o translado de amargura vivido do animal racional. Por não saber o porquê vivia, e assim vivendo sem saber o porquê, e mantendo as aparências, a aparência mantendo o sofrimento, e a vida inteira, e já para muitos se tornava irresistível. Por isso muitos não aguentavam, e outros iam fazendo por onde suportar, e outros aparentando
sempre o que já não é. Podia mais aparentar, devido ao sofrimento ser muito grande, por todos, por todo lugar, as aparências estavam sendo destruídas por também mais não poderes aguentar. Esse era o estado em que todos já viviam desiludidos de tudo, dizendo a verdade. Até então, as aparências pareciam verdade. Agora as aparências destruídas, vindo o fim das aparências, e todos caindo na realidade, por todos cair na realidade de tudo, da realidade, encontrando na fase natural da natureza, a fase racional. Encontrando a fase do raciocínio e dizendo a verdade. Só o raciocínio é que pode valer, é que nós pode nos salvar, porque hoje é que estão vendo e sabendo o que é a fase do animal racional, que a fase do animal racional terminou, a fase do pensamento também, e por isso que a fase do pensamento desandou de uma tal forma que não foi possível com o pensamento se encontrar a paz e se encontrar o sossego. Hoje é que estão vendo e sabendo que a fase do animal racional terminou. Terminou a fase do pensamento e terminou a missão espiritual. Hoje que estamos sabendo e vendo porque do fracasso da fase do pensamento. Hoje que estamos vendo e sabendo que tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Hoje a fase do pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. A fase do animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Hoje é que estamos vendo e sabendo o porquê da fase do pensamento. O sofrimento multiplicou de uma tal forma, tal que ninguém nunca esperou, nem esperava que o pensamento iria sofrer tanto. Hoje que estão vendo e sabendo por que todo pensador é um sofredor. Hoje que estamos sabendo e vendo que o pensamento não foi feito, que o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. Hoje conhecemos a causa de tudo, de toda essa verdadeira origem, porque passamos a nos conhecer. Sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como viemos, como vamos. Hoje que estamos vendo e sabendo o porquê da existência do pensamento, o porquê da existência do raciocínio. Hoje sabemos que a fase do pensamento foi uma fase de preparação de todos, para depois de preparados, passar para uma fase superior, a fase racional. Hoje sabemos o que é o raciocínio, o que é o pensamento, a fase de um, a fase de outro. E é por isso que a fase do pensamento piorou de uma forma tal que chocou todos e apavorou todos. Chocou por quê? Porque ninguém sabia que esta fase tinha terminado. Foi uma decepção para quem vivia sem se conhecer. Baseado na força do pensamento, e o pensamento cada vez mais fraco, e tudo cada vez mais regredindo. O ponto de ninguém mais saber o que fazer com o pensamento.
se tornava uma coisa inútil para o pensador, porque mais pensava, mais sofria, mais desatinava, mais desatinados, sem sossego, todos com medo. A vida do pensador se tornou uma vida sem valor. Por isso, a liquidação do pensador é grande, por viver destruindo uns aos outros. E ninguém sabia o porquê, ninguém se entendia o porquê o porquê ninguém se conhecia, o porquê, e por isso vivia todos uns contra os outros. A vida do pensador se tornava uma vida horrorosa, pavorosa, com medo uns dos outros, com medo uns dos outros, por todos viveres amedrontados, viver todos com medo uns dos outros, desconfiando uns dos outros, não havendo mais confiança em ninguém, por todos viveres com medo de tudo e de todos. Por quê? Porque a fase do pensamento tem terminado. Terminou a fase do pensamento, terminou a paz, e o sossego de todos passaram a viver desassossegados e sem paz. Perguntavam uns para os outros, por que disso? O porquê está acontecendo isso no mundo inteiro? O porquê disso? Ninguém sabia o porquê, porque ninguém se conhecia. Os que já se conheciam sabiam que isso era uma consequência natural da natureza, terminando uma fase de animal racional e entrou outra fase na Terra, a fase natural, a fase da natureza de aparelho racional. Os que sabiam, os que conheciam, viviam conformados e confortados por saber que a causa e a origem da mudança natural de tudo o que se conhecia, que passaram a se conhecer, viviam mais tranquilos, mais sossegados, por estarem mais ligados à pretensão, à segurança de cima, à orientação do mundo racional. Então esses viviam mais tranquilos, mais sossegados, porque já estavam a par dos acontecimentos, por estarem dentro da fase de recuperação. E saberes que a fase que terminou, a de animal racional, em liquidação dos seus feitos, por ter terminado a fase de animal racional. Saber o porquê da fase do pensamento ter encontrado em desequilíbrio, por conheceres as mudanças naturais da natureza. Esses viviam mais tranquilos, mas por estares a pares dos acontecimentos da evolução natural da natureza, sabendo e vendo o porquê do desequilíbrio da fase do pensamento, o porquê o pensador se desequilibrou de uma tal forma que ninguém sabia como poder viver. E hoje os que já se passaram a se conhecer, já sabem o que deve fazer, ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque terminou a fase do pensamento e por isso o pensador entrou em estado de desequilíbrio, por viver sem se conhecer, pensando que com o pensamento ainda pode se valer, e vendo a liquidação do pensador, tudo isso proveniente de uma mudança de fase. Por ninguém se conhecer, passaram a pensar muito, e o mundo estava no seu fim, dizendo, isso é o fim do mundo, olha aí,
ninguém se entende, ninguém se compreende, uns contra os outros, uns destruindo uns aos outros. Isso é o fim do mundo que se aproxima. Tudo isso por não se conhecer. Porque se conhecesse, se conhecesse que tudo isso era proveniente de uma mudança de fase, da fase animal racional, natural, da natureza para a fase racional. Mas ninguém se conhecia e pensava como entendia, dizendo que já era o fim do mundo, o fim de uma fase, e não o fim do mundo. Essa foi a vida do animal racional que passava por esse pedaço angustioso, por ninguém se conhecer. Se conhecesse, não passaria por esse grande susto de todos viverem assustados e com medos e desconfiados, e todos querendo endireitar, sem poder endireitar, todos querendo corrigir os erros, sem conseguir, e vivendo todos atormentados por não saberes o que a fase do animal racional terminou há muito. E assim terminou a fase do pensamento, o pensamento entrando em falência por a fase do pensamento determinado. Ninguém encontrando mais motivação no pensamento por não poder conseguir banir o sofrimento. Pensando em banir o sofrimento com o pensamento, sem conhecer, por não se conhecer, porque quem não se conhece viria e diria para banir o sofrimento de todos com o desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento terminou. A fase racional entrou em vigor. Uma fase natural da natureza é se conhecer, via logo e saberia como eliminar o sofrimento por meio do desenvolvimento do raciocínio, mas por todos viverem sem se conhecer, é que penaram todo esse tempo, até viverem sem se conhecer, para saber como se valer e se valer os demais. E hoje aqui estão vendo como sofre e padece o pensador por não se conhecer. E como estão vendo, o pensador não tem sossego, dia e noite, noite e dia, por quê? Porque a fase do pensamento terminou, por a fase ter terminado, o pensador entrou em colapso, em sofrimento. Por quê? Tudo por quê? Porque o animal racional vivia nessa classe de animal racional, sem saber o porquê, e por não se conhecer, pensava que esta classe de animal racional seria eterna, pensando que nesta classe já tinha terminado, não terminaria nunca, nem vendo que tudo na matéria tem princípio e tem fim. Essa era a vida do animal, pensar sempre que estava certo, e à procura do certo a vida inteira, por ninguém se conhecer. Quarta mensagem, página 44, do 75 do Histórico. Nesse estado de inconsciência, vivendo sem se conhecer, pensava artificialmente que tivesse consciência, a consciência artificial, a consciência das aparências, é que vivia sem se conhecer. A consciência verdadeira, a consciência racional, por todos viverem sem se conhecer, vivia nesse estado de inconsciência permanente, porque ninguém se conhecia. Aparentemente parecia que se conhecia, que tinha consciência
consciência provisória, consciência passageira, consciência provisória. E essa consciência aparente, por todos estarem nesse estado de guerreiros vencidos, vencidos por quê? Porque vencidos pelo sofrimento, vencidos pela morte, tudo isso por todos viveres, mas não se conhecia, e por isso a vida era de lutas e sacrifícios, até não aguentar mais, até vir o fim do guerreiro lutador e as aparências fazer com que ninguém disse pela anulação da vida. E por isso todos vivendo sem saber o porquê vivia, sem saber o porquê era assim, por estarem dominados pelas aparências, e pensava assim que a vida fosse essa mesma. Aparências, até se findar, acostumaram com as aparências, porque o bicho acostuma com tudo, se acomoda com as aparências, de uma tal forma que todos se tornavam comodistas. E por isso, sem se conhecer, a vida dizia, a vida é essa mesma, porque se acomodava com as aparências, fazendo das aparências verdades, encontrando tudo, cada vez mais sofrimento, chegando ao ponto das aparências serem destruídas pelo sofrimento e cair na realidade da vida, a vida das aparências, que parecia a vida ser essa mesma, deixando de ser por as aparências serem destruídas